Fala galera, beleza? Marcos Jaggernaut, tô aqui com o Bruno Pina. Marcão, beleza? E aí, galera? Galera, se não é inscrito no canal, se inscreve, já aperta ali o sininho no canto esquerdo para poder ativar as notificações que vocês receberem quando a gente postar os vídeos novos e já deixa esse like aí no nosso vídeo, né? Sim. Fala aí, Pina, vamos concluir aquele papo que a gente começou sobre orais. Sim. Então, né, a gente falou sobre 2 e agora vamos falar mais 2. Beleza. No caso, hoje a gente pode estar usando aí, falando da Dianabol e do Hemogenin. Beleza. Que também são orais e, no caso, mais recomendado, né, para serem utilizados no off, né? Tem outras situações, né, mas a gente vai entrar nessa questão. Vamos começar aí a falar do Dianabol, que é um ótimo oral aí, né, para a gente poder usar no off. Pode ser até mesmo com uma quebra de platô, alguma coisa assim, né? Daquele a mais ali, no final de um blast ou de um ciclo, né? Exato. Bom, vamos fazer uma breve introdução, né? Sim. Sobre o Dianabol. O Dianabol, na verdade, é um nome comercial, né? Na verdade, comercial deixou de ser Dianabol há muito tempo atrás, quando o Dianabol foi lançado, lá nos Estados Unidos, chamava Dianabol, acabou que a gente adotou esse nome aqui também, mas a substância é a metandrostenolona, né? E o Dianabol é um oral bem pesado, né? Assim, de um ponto de vista de hepatotoxicidade, né? Não dá para ser utilizado por longos períodos. Geralmente é o que a gente coloca no final do protocolo, porque o protocolo, você inicia o protocolo, os ganhos são maiores, tendem a ser maiores no começo, até mesmo pela quebra de homeostase e tudo mais. E é interessante colocar ali no final do protocolo como quebra de platô, como você mesmo disse. Você diria ali umas 4 semanas seria o ideal? Por aí, 4, talvez 6 semanas, no máximo umas 6 semanas. 6 semanas no máximo, por causa do igual você falou, é muito, né, hepatotóxico, então... sobrecarrega muito o apetite, começa a sofrer, né? Pode dar algum problema também, né, no esôfago, refluxo, gastroesofágico. Aí acaba sendo mais prejudicial do que benéfico, né? Então, de 4 a 6 semanas ali seria um período bacana para estar se utilizando, né? Digamos que de certa forma você vai se tornando tóxico, né? Seu corpo, você se sente tóxico, né? Assim, o apetite começa, principalmente, geralmente é uma droga, uma substância utilizada em off, né? Então você tem que comer mais, tem que comer muito, você começa a atrapalhar sua apetite. Exatamente, aí não rende. Não rende. Né? Então, às vezes é melhor tirar. Então, no caso, 4, 6 semanas. 4, 6 semanas. Realmente é o ideal ali. Exato. Vamos dizer assim. Muito, aromatiza muito, coloca muita água. É interessante no off, né? Sim, porque você busca hidratação. É o que você quer, é isso mesmo. Então, assim, realmente é uma se tornar mais anabólico o seu ambiente. Exato. Com a hidratação celular. Exato. Então, assim, realmente é uma substância, por exemplo, vou dar um exemplo, trembolona. É uma substância que a gente pode utilizar em várias situações. Sim. Pode ser incluída num bulk. Não é tão interessante porque você acaba tendo que comer muito para crescer, sim, né? Agora, Dianabol já... Então, assim, ela pode ser utilizada tanto em off quanto para secar também. Mas Dianabol realmente é uma substância praticamente exclusiva para crescer. Pra off. Poderia ser utilizada numa fase de secar. Inclusive, já utilizei com atletas, né? Então, assim, dependendo ali no meio do contexto, o cara já está... Muito depletado, muito desidratado. Já tá ali. Às vezes é bom para dar O treino já está começando a sofrer, você já coloca ali. Isso é um boost psicológico pela supercompensação de glicogênio. Ele já se sente mais cheio, ele se sente mais forte, ele se sente melhor. Dianabol também é uma substância que, por mecanismos que eu ainda não me aprofundei muito, ela causa um aumento de dopamina a curto prazo. Então, assim, quase como um pré-treino, né? Não sei se você já chegou a perceber isso, uma euforia, uma sensação de bem-estar, não é como, por exemplo, uma sensação boa, né? Não é como a xandrolona que, de um ponto de vista de bem-estar, não altera muito. Sim. Dianabol mas já te dá aquele up ali. Então, no caso, ideal também, utilizar no off e preferencialmente pré-treino. Próximo do treino. Pré-treino. Geralmente eu coloco uma tomada só pré-treino, porque se for parar para pensar de um ponto de vista de meia-vida dele é muito curta, oral 6, 7 horas, em metade do dia já foi embora, né? Então, o ideal é mais próximo do treino para você aproveitar Exatamente, você tem esse benefício aí do ligado, aquela coisa, né, aquela porrada para você, porque basicamente assim,
Se eu para pensar, tudo gira em torno do treino. O treino é o pontapé inicial. Sem treino, você não tem a cascata de eventos subsequentes ao treino que vai causar hipertrofia. Que vai causar hipertrofia, vai gerar o anabolismo que a gente busca. Então, se o seu treino é meia boca, inevitavelmente todas as outras questões vão se tornar meia boca. O protocolo, a dieta, tudo. Então, tudo começa pelo quanto treino. melhor o treino, exato, melhor, mais hipertrofia. Exato, exatamente. O rompimento de fibras vai ser mais, né? Você vai gerar um estresse metabólico maior, por aí vai. Todas aquelas coisas boas que a gente busca no treino, todo aquele desgaste que a gente quer criar para poder regenerar. Sim. Né? Então, interessante. Aí você falou ali então de colateral, né? Mais hepatotóxico. Sim. Essa questão talvez de dar uma zoada, refluxo. Mais algum que você pode estar pontuando aí? De ponto negativo? Isso. Olha, realmente é mais nesse sentido mesmo. Fígado, né, sobrecarregar o corpo de uma maneira geral, é uma substância que não dá para ser utilizada a longo prazo. Mas, tirando isso, claro que evidentemente também tem a questão da aromatização, né? Sim, então também aromatiza mais. Realmente tem que controlar, é chato de controlar. E não precisa nem te falar, né? Pelo amor de Deus, para mulher não, né? Pelo amor de Deus. Né? Apesar de que eu conheço vários casos que usam, mas não é uma coisa legal que até por causa, né, que como aromatiza mais, né, ela pode causar também algum problema talvez hormonal. Até que não tanto. Essa questão de aromatizar, na mulher a aromatização dela periférica é menor do que no homem, porque ela tem uma produção própria de estrogênio, né? Sim. O homem não, o homem só por aromatização. Então acaba que o homem, até mesmo pelo padrão de distribuição de gordura dele, tem mais enzima aromatase. Então ele tem essa. E assim, uma pequena alteração de estrogênio no homem já é problemática. Na né? mulher não. Na mulher nem tanto. Então assim, é mais a questão da virilização mesmo, né? Muito androgênico, então é complicado para a mulher. Mas tirando isso, né, é uma substância que é uma boa ferramenta. Mas, como eu disse, só a curto prazo. Certo. Então, no caso, né, um final ali de um off. Final de um off, no meio do contexto. Para dar um upzinho também, né? Isso. E igual você falou, uma tomada só próximo do treino. Claro que ninguém está prescrevendo nada aqui, só para ficar claro. Ninguém está sugerindo nós estamos só... Inclusive, todo mundo aqui nesse vídeo aqui é natural. A gente não usa essas coisas. Natural de Belo Horizonte, né? Claro. Inclusive o nosso produtor, né? Ele rindo lá. Mas então o Janabol seria mais ou menos isso, né? Ele dá um aspecto mais de inchado, né? Supercompensação de glicogênio, força, realmente um aumento de força. Inclusive é bem utilizado por powerlifters, né? Sim. Aumento de força brutal, eu acho que a palavra é essa, brutal. Então tem que ter um certo cuidado também, porque às vezes o músculo ganha força, mas a articulação, tendões não acompanha essa força. Exato. Então tem que ficar atento para não causar uma lesão, né? Principalmente para quem acabou de abrir esse vídeo, você que treina aí uns 6 meses, acabou de começar a treinar, não tem lastro fisiológico nenhum, não tem estrutura nenhuma, não tem experiência nenhuma, começa a assistir o vídeo aqui, acha que a gente está indicando algo, e quer usar. Aí já, é mesmo, vou ficar cabuloso, vou ficar grandão. Aí quer usar. Aí toma, né? Tem aquele aumento de glicogênio absurdo, o cara acha que ele está forte, ele acha que ele é grande, o super-homem, vai carregar a academia inteira. Exatamente. Aí e chega acaba lá, machucando. Aí coloca 30 quilos no supino para ele, né? Já é um peso bastante. Tava com 20, agora coloca 30, porque agora ele é sinistro, né? Desce até a metade, né? Enfim, e se machuca. Depois se machuca, causa alguma lesão. Então tem que ficar bem atento nesse aspecto aí, porque vai ter esse ganho de força. Deixar o ego de lado. E normalmente, né, velho, você sabe que quando começa a ficar leve, a gente quer aumentar, quer aumentar. Exato. Então né? toma cuidado com essa Então tem que ficar atento para não acabar forçando o que não vai acompanhar, que é as articulações dos tendões. Correto. Então a gente falou agora do Janabol, a gente pode estar falando também agora do Hemogenin. Acredito que é bem parecido com o Janabol, assim, né? Na questão de retenção de líquido, né? De ganho de força também. Sim.
de usar ele no próximo do treino? Sim, mesma lógica, então a gente não tem necessidade de a gente repetir essas questões, né? Mas assim, o hemogenin, novamente introduzindo, é a oximetolona, né? Hemogenin é um nome comercial brasileiro, não é americano. E realmente é comercial, né? Porque comercial. era vendido, né? Não sei se hoje interromperam a produção, né? Porque como a gente não usa essas coisas, é porque um amigo nosso contou pra gente, né? Então, enfim, a gente não tem muito conhecimento sobre essas coisas. Você ainda vende? Você tem na farmácia? Não sei. O pessoal diz aí que tem, enfim. Mas é uma substância que, né, inclusive ainda é muito conhecida porque o Brasil, de uma maneira geral, com relação ao bodybuilding, ele é um pouco atrasado. Hoje nem tanto, mas durante muito tempo a gente foi muito atrasado. Então, assim, o pessoal lá fora já tinha acesso a substâncias mais exóticas, vamos dizer assim, e a gente sempre ficou muito no feijão com arroz, até época do Orkut, uns 10 anos atrás. Então, assim, era testosterona, estano, dura, né? Na verdade era dura, teston. Não era nem testosterona, era só dura teston. Dura teston, né? Cipionato, né? Deposteron. Hemogenin. Não, até que nem o cipionato tinha muito, não. Era mais a dura, né? Durateston, era durateston, estano e hemogenin. Basicamente. E às vezes, de era o tal daquela música, né? O dura estufa, o estroseca. Nossa, foi mais ou menos tirou do fundo do baú, dessa época. Foi mais ou menos nessa época. Então era mais ou menos isso que a galera utilizava mesmo. A dura para dar uma inchada, né? E o estrol para poder secar. É foda, mas é tipo isso mesmo. Então era esse feijão com arroz, era dura, estano e deca e hemogenin. Era isso. Que era o que normalmente também vendia nas farmácias. Né? Sim, que é o que o pessoal tinha acesso. Ou então Paraguai, né? Paraguai geralmente era mais ou menos esse arsenal, vamos dizer assim, que eles tinham à disposição deles. Então, assim, o hemogenin é uma substância que promove bastante supercompensação de glicogênio. Eu acho que dos orais provavelmente é o que mais promove, ou chega, né, assim, é um dos melhores nesse sentido, de colocar água nos lugares certos, né? Então acredito também que ela poderia estar sendo utilizada numa fase de finalização de uma competição. Sim. Aproveitando exatamente tudo isso que você falou, né? A supercompensação de glicogênio e colocar água no lugar certo. Inclusive você já fez, né? Sim, já. Pode falar um pouco mais como foi? Foi uma preparação que eu fiz no campeonato, inclusive eu ainda estava, né, pegando bastante coisa ainda com você, né, um conhecimento. Foi naquela época. Utilizei na finalização mesmo. Quando começou a tirar a água, começou a entrar o hemogenin, junto com o carbap. Que aí o que acontece? Ele consegue trazer aquela água para dentro do músculo. Sim. E também preservar todo esse carboidrato que eu estou fazendo para segurar no músculo, né? O glicogênio. Sim, exato. Criando um aspecto um pouco mais maior e mais denso. E até mais, parece até que você está mais seco. Um pouco mais seco porque, como a pele está fina, não tem água entre o músculo e a pele. Se o músculo dá aquela inchada, cola mais contra a pele. Cola na pele. E o que vai acontecer? A pele vai entrar dentro dos cortes, né? Então, os cortes ficam mais profundos. Vai colando mesmo, né? Foi inclusive no Mr. Santos, que eu utilizei em 2015. Você gostou? Foi uma preparação muito boa. Foi no final ali. Uma das melhores. Não vou falar que foi a melhor, porque a minha melhor foi no Mundial, que eu fui campeão. Né? Mas foi uma das minhas melhores, né? Minhas melhores preparações. Eu subi muito bem, os cortes estavam muito bem também na perna, que era o meu ponto fraco na época. Acho que foi até a primeira vez que eu tive cortes tão profundos na perna. Sem prejudicar o volume e sem embaçar, pelo contrário, até melhorando, né? Sim. É uma substância delicada, né, assim, de colocar ali no final do contest, tem que estar no final do pré-contest, tem que estar bem seco. Sim. Né? Porque senão porque tem um pessoal que acha, então vou usar aqui, o cara nem tá seco, nem cortou água, não tá desidratado. Isso. Vai só avacalhar mais ainda o shape. Né? E só para constar, isso aqui na verdade é meio que um segredinho que a gente está colocando aqui, né? Porque o pessoal, assim, eu sugiro não, né? Enfim, a gente tá, por exemplo, na sua competição, quando eu comentei com você, eu lembro que na época você ficou, eu não botei muita fé no pessoal, mas eu fiquei meio assim, de início, velho. Bom, eu confio no cara, vamos ver o que vai dar esse negócio aí, né? Mas eu fiquei meio cabreiro, aquela coisa assim, meio tipo, porra, como assim, né? Porque a galera já tá acostumada, né? Sempre utilizar mais no off mesmo, como substância que te retém, que te causa né? Isso. Eu falei, porra, eu tô numa fase que eu preciso não reter, que eu preciso estar seco, que eu preciso estar negócio, o cara tá colocando
Hemogenin, que porra é essa? Né? Eu não entendi. Aí eu quebra paradigma. Fiquei meio aquela coisa assim, eu falei, velho, eu tô confiando no cara. Vamos ver o que pega, né? Vamos nessa aí, vamos ver, né? Porque é igual eu falo, velho, o pessoal costuma vir procurar coach, o cara tem que ter confiança no cara. Não adianta você pegar lá o coach fulano de tal, não, o cara é bom, aí você vai lá, o cara te passa umas coisas, você não confiar no que o cara tá te passando, é meio... Exatamente. Né? Exatamente. Se você tá pagando o cara, se você tá confiando no cara, você tem que confiar realmente no cara. Com certeza. Obviamente não vai confiar cego. Pelo menos... Tem que ter aquela coisa, né? Quando na época você me perguntou... Você me falou, ó, velho, por causa disso, eu falei, então pronto, tranquilo. O cara me deu a justificativa do motivo, acabou. Fez sentido, bora. Vambora, então confio e vou. E assim, o pessoal geralmente associa com off porque o pessoal sempre é aquela coisa do senso comum. E eu não culpo também o pessoal, porque assim, o conhecimento do bodybuilding, ele sempre foi baseado no empirismo, né? Então assim, hoje em dia a gente tem acesso a mais informação, a gente tem teorias mais, vamos dizer assim, teorias mais sólidas com relação aos procedimentos que a gente faz. Então assim, a ciência, vamos dizer assim, de certa forma sempre demora um tempo para acompanhar aquilo que os bodybuilders já fazem na prática há muitos anos. Sim. Então assim, o cara já faz aquilo ali há 15 anos, a ciência vem para comprovar, vamos dizer assim, depois de muito tempo. O cara já cansou de fazer aquilo lá. Então, no caso do Hemogenin, como o pessoal sempre associou Deca, Duro, Hemogenin para secar, para questão, perdão. Para crescer, estano para secar, estano, oxandrolona para secar, então assim... Ficou nessa de, não, Hemogenin. Como assim não, Hemogenin? Aí você me fala que vai pôr Hemogenin numa finalização, onde o cara tem que estar mais seco possível, o cara vai falar, vai. Exato. Como assim, né? O cara não vai entender mesmo. O Hemogenin coloca muita água, mas é muita água dentro do músculo. Sim. Dentro do músculo. Você vai reter muito... Mas você vai reter... É uma retenção, no caso, boa, que não é subcutânea. Exato. E a retenção subcutânea, ela só vai vir como produto de uma dieta mal estruturada. Então, agora, evidentemente, tem substâncias que não dá, uma retenção que ela é generalizada, tipo, por exemplo, o Dianabol. O Dianabol não é algo que eu colocaria numa fase final de pré-contas, que provavelmente não seria uma boa ideia. Sim. Já o Hemogenin, numa situação específica, com tudo perfeito, encaixa lindamente. Inclusive, falando de finalização, já que a gente falou dos outros orais, é uma combinação que a gente faz muito. Coloca o oxandrolona, estano e o Hemogenin. Que inclusive é outro segredinho, tá? Por favor, deixa minha conta aí, deixa o pessoal fazer doação aí, né? Porque, porra, que isso? Tá passando, quem quer rir tem que fazer. Tá passando o segredo todo aqui, ué. Mas então basicamente é uma substância que ela é uma eu posso dizer, coringa, né? Pode ser utilizado em diversas situações, pode ser para crescer, durante o pré-contest, na finalização, para a mulher pode ser utilizado, mais um segredinho. O Hemogenin, para mulher, pode ser. Essa aí, por exemplo, já é uma novidade. Mais um, pessoal. Então realmente tem que deixar conta aí. Então realmente o Hemogenin aí tá mostrando ser um coringa bem... Exato. Né, bem... Sim, baixas doses, pode ser utilizado, mas por favor, não façam bobagem, eu não estou indicando nada. Por favor, hein? Sempre lembrando aí, né, pro pessoal que tá acompanhando o vídeo aí, nós não estamos falando assim, é para fazer, nós estamos dando informações. No caso vocês quererem fazer, vai procurar um profissional que vai, né? Cada caso é um caso. Então não adianta você falar assim, porque o cara ali falou que usa assim, eu também vou usar. Não, tem que saber como que é. É muito simples, conhecimento é livre e deve ser compartilhado. A E gente não vai deixar... É o que nós estamos fazendo. A gente não vai deixar de compartilhar a informação porque tem pessoas que não sabem aproveitar essas informações. Isso aí já não compete a nós, mas é uma substância que é bem interessante em diversas situações. Certo. Então, acho que ficou, né? Tá falado, acho que mais do que isso, que é isso. Só se, né, vamos falar vamos fazer o planejamento desse cara aqui, deixa aí. Fazer a consultoria aqui completa, mais que isso é só se for a consultoria completa. Vamos passar a dieta aqui também, vamos lá. A dieta para secar. É isso aí. Então, beleza, galera. Mais um vídeo aí, orais aí, a gente falou da Dianabol, do Hemogenin. Fica nisso aí, valeu.